Aqui é o professor William e eu trago para você hoje uma nova série de vídeos, a resolução da prova da UFPR de Química 2019. Vem comigo agora que a gente vai ver como que foi cobrado o conceito de diferença de potencial. Vamos lá! A questão começa dando um enunciado aqui, ó. Num laboratório, um grupo de alunos possuem 4 semicelas montadas, todas em condição padrão de concentração e temperatura, correspondente às semi-reações mostradas no quadro abaixo. Aí aqui, a prova forneceu algumas semi-reações das semicélulas e cada semicélula fornecida, ele apresentava aqui a diferença de potencial padrão aqui de cada uma delas. Numa dada combinação para montar uma pilha eletroquímica, o valor da diferença de potencial da pilha no instante em que se ligaram os contatos foi de 0,69 volts. A combinação utilizada nessa pilha foi entre as semicélulas 1 e 2. E aqui nas alternativas ele queria que você fizesse o quê? Fizesse a combinação entre as semicélulas para ver qual delas dava esse valor. Ou seja, a questão era uma questão não tão complicada assim. O que você precisava verificar basicamente? Quem oxidava, quem reduzia e montar essas semicélulas. A gente vai pegar um exemplo no caso de uma célula que não dá para a gente verificar como que a gente faz essa análise para o correto. Vamos supor aqui que eu pegue a semicélula 2, 2 e 3. Como que a gente montaria para essas duas semicélulas? No caso, a reação, a gente percebe se a reação reduz ou oxida dependendo da forma como ela dá. Que nem, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a equação 2. A equação 2 eu tinha I2 mais 2 elétrons gerando ali 2I menos. Como é que eu verifico se essa semi-reação é reação padrão de redução ou oxidação? Que você sempre precisa verificar isso antes de começar o exercício. Você pode observar aqui, no caso, os elétrons nos reagentes. Sempre quando a gente tiver isso aqui, a reação é de redução. Ou você faz o NOx dos elementos. No caso aqui, o iodo é 0, porque ele está um elemento sozinho neutro no estado fundamental. A gente vai verificar o iodo aqui, ó. Nesse caso, o iodo é menos 1. E de 0 para menos 1 ocorre de fato aqui uma redução. Então, esse potencial fornecido é um potencial de redução. Você pode verificar assim, ou quando os elétrons eles estão nos reagentes. Se você observar todas as reações aqui, olha onde está o elétron, sempre nos reagentes. Então, todos esses potenciais fornecidos são potencial de redução. Aí que a gente observa, quanto maior o potencial de redução de uma semicélula, ele vai ocorrer o quê? Ele vai fornecer aquele que sofre redução para você. É aí que a gente observa, por exemplo, se eu pegasse a reação 2 e 3, nas semicélulas 2 e 3, quais desses potenciais é o maior? No caso, seria esse o maior e esse o menor. O que acontece? Quando eu pego duas semicélulas, um deles reduz e o outro sofre oxidação. Então, no caso, o que a gente faz? A diferença de potencial sempre de uma pilha, a gente faz quem? É o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Sempre assim, porque como a reação de pilha é uma reação de transferência de elétrons, a gente sempre vai ter o quê? Um doando e um recebendo esses elétrons aqui. O que acontece? Na célula 1, o potencial de redução vai ser esse aqui, que é o maior, no caso, 0,54 volts. Então, a gente faz aqui, ó, ΔE vai ser igual a quem? 0,54 volts, mais o potencial de oxidação. Nesse sentido, a reação, ela sofre a redução. No sentido contrário, o que ela vai sofrer? Ela vai sofrer oxidação. E esse valor aqui, no sentido da oxidação, a gente altera o sinal dele. No caso, vai ser menos 0,34 volts. É dessa forma que a gente determina sempre o potencial das reações. Um vai reduzir e o outro vai oxidar. Então, aqui a gente faz o sinal. Se você fizer essa operação entre os dois aqui, você vai ter 0,20 volts. E você observa que nessa montagem entre 2 e 3, você não chega nessa diferença de potencial de 0,69 volts. Ou seja, você tinha que meio que fazendo as combinações das células montadas, ou já meio que dar aquela olhadinha assim para ver qual que já tem a tendência de dar o valor. No caso da questão aqui, a questão exigia, a alternativa correta era a 1 e a 2. Se você pegar as semicélulas 1
e pegar a semicélula 2, a gente vai calcular, né, o potencial de redução vai ser quem? Potencial de redução mais o potencial de oxidação. Aí a variação de potencial vai ser quem? O potencial de redução entre esses dois. Quem tem o maior potencial de redução acaba sofrendo o quê? Redução. E quando eu comparo a semicélula 1 e 2, você observa que do manganês aqui ele tem um maior valor, então ele vai reduzir, e nesse caso, esse aqui vai oxidar. E daí o que a gente faz? Quem oxida, a gente vai trocar o sinal dele. Então o potencial de redução, 1,23 volts, mais o potencial de oxidação, que é quanto? Menos 0,54 volts. Aí a gente faz essa diferença de potencial vai dar exatamente o que o enunciado está pedindo ali, que vai ser quanto? Vai ser 0,69 volts. Ou seja, uma questãozinha básica de diferença de potencial que você precisava basicamente selecionar o quê? Dois compostos que a diferença de potencial dava 0,69 volts.